Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do conhecimento. Estamos começando aqui mais uma live de sucesso. Nosso webconferencista já está chegando aqui, professor Ina Márcia, para bater com a gente esse tema que é de suma importância. Ela está logando aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Oi? Tá aqui. Conseguiu? Consegui. Só não estou enxergando. Não estou enxergando ainda. Sério? Eu estou lhe vendo aqui perfeitamente. Estamos iguais de verdinho. Vamos seguir assim mesmo, né? Pelo menos daqui eu não estou lhe vendo, não. Mas você está me enxergando? Estou vendo você perfeitamente. E agora? Então tá, vamos lá. Estou vendo aqui também no Insta, tá tranquilo. É isso, gente. Gente do conhecimento. Começou mais uma live de sucesso aqui pelo @Fundação Cairu. Só remontando um pouquinho a lembrança de vocês, a Cairu está promovendo um ciclo de lives de assuntos, de temáticas muito importantes para que vocês reflitam, especialmente nesse momento de contingência. Então, hoje a gente vai abordar um tema que é muito importante, que é o empreendedor do futuro e as ciências comportamentais. Melhor, eu errei. A carreira e liderança no mundo contemporâneo e seus desafios. Esse do empreendedor do futuro foi dia 25. Dia 26, a gente teve comportamento de massa em tempos de pandemia. Ontem, o professor Dedeco deu um show sobre finanças pessoais em tempos de pandemia, deu várias dicas bem detalhadas, bem específicas. Muita gente aí se endividando porque não segue um comportamento preventivo. Amanhã a gente vai ter uma live muito interessante sobre direito penal com a professora Kátia Camilo e o Dr. Vinícius. Não perca, a professora Kátia está trazendo muitas novidades no mundo do direito. Dia 30/5, sábado agora, impactos psicológicos e pandemia. Então, se você está tendo algum impacto, né, com essa mudança aí de uma hora para outra, todos nós estamos sofrendo. É muito importante assistir essa live. E no dia 1º/6, para abrir com chave de ouro o mês de junho, home office como estratégia de gestão. Mas vamos lá, eu quero apresentar a webconferencista de hoje, professora Ina Márcia. Alguns chamam de Proina, outros de Márcia. Ela vai falar sobre carreira e liderança no mundo contemporâneo e seus desafios. Ela que é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social. Especialista em qualidade e governança em tecnologia da informação. É especialista também em gestão de negócios e graduado em administração com habilitação em tecnologia da informação. Atualmente ela é docente da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, da Faculdade Visconde de Cairu, da Faculdade Unime, do curso Valor e da SPED Treinamento, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Na verdade, galera, a Márcia é nossa, da Cairu. Ela atua na coordenação de estágio. E por que eu digo que ela é nossa? Porque ela coordena o núcleo de empregabilidade da Cairu, que faz essa ponte entre o mercado e os estudantes. Na área profissional, ela desenvolve consultoria em gestão de negócios, gestão de projetos e tecnologia da informação. Seja bem-vinda, professora Ina Márcia. Me diga aí, carreira e liderança no mundo contemporâneo e seus desafios. Boa noite a todos. Paulinho, muito obrigada. O seu convite é uma honra. Você é meu líder, me espelho muito em você. Não só eu, mas muitos professores. E é tão bom a gente ter líderes como você, tá? É como você mesmo falou, é um tema que sempre foi importante,
mas mais do que nunca, diante das dificuldades de ingressar no mercado de trabalho, da forma mais trivial que nós imaginamos, precisamos ter um cuidado com a nossa carreira e planejar muito bem essa carreira. E para planejar essa carreira, eu também vou necessitar da liderança. E aí, como você me colocou esse tema, eu falei, Paulinho, é um tema extremamente pertinente, não só para o contexto atual, mas para todo o contexto. Antes de mais nada, eu acho importante nós falarmos, né, o que é planejamento de carreira. Né? Na verdade, Paulo, é estabelecer uma estratégia de crescimento profissional. Tá? Não somente quando você começa o semestre em uma universidade ou em uma faculdade, mas a partir do momento que você escolhe prestar um vestibular para uma instituição de ensino superior. Então, é a forma como eu vou alcançar o cargo, a posição que eu estou almejando hoje. Então, eu tenho que fazer um planejamento com foco no amanhã. Onde quero chegar e não aonde, porque aonde é qualquer lugar. E aí a gente tem que saber que estratégia significa o método, a manobra para alcançar esse objetivo. Então, quais são os caminhos que eu vou trilhar, que devo trilhar para alcançar a minha carreira de forma brilhante, tá? E para isso eu vou necessitar de ter também um controle da situação que está ao meu redor e de todo o contexto, né? E aí envolve a questão da liderança, onde eu influencio e sofro influência de pessoas e que nessa influência eu vou alcançar também alguns objetivos comuns, inspirando confiança, respeito, carisma e empatia, tá? Eu acho muito importante você começar pela definição de planejamento, porque as pessoas às vezes veem um tema desse e acham que é brincadeira, né, que é coisa da nossa cabeça, e o que tem de gente que quebra a cara porque não pensa antes de agir em relação à carreira, né? E aí os especialistas demonstram que se de fato você faz um bom planejamento, inclusive anota isso, a probabilidade tende a 100% de você alcançar esse planejamento. Aí você traz esse conceito muito importante do que seja planejar. Eu vejo muitas pessoas só trabalhando no urgente, né? Foi para ontem. Tudo que é urgente é porque não foi planejado. Não foi pensado com carinho, a pessoa não olha, né, suas potencialidades. Muitas vezes o pai ou a mãe sonha para aquela pessoa a carreira que deveria não ser dela, mas do próprio pai e da mãe, e aí vive o sonho e o planejamento de outro e quebra a cara. E outra, você colocou aí, a gente precisa planejar pessimisticamente e agir otimisticamente. Ou seja, professor, você está falando para a gente ser, o professor Leonardo está falando para a gente ser pessimista, não é isso, não é? Tem até um desenho animado antigo de Lip Hard, um leão e uma hiena. E o leão planejava as coisas, todo feliz, agia com otimismo no recado, aí vinha a hiena, ó dia, ó vida, ó azar, não vai dar certo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que, enfatizando o que o professor Ana Márcia trouxe, você tem que ter um plano de onde você quer chegar, agir com otimismo, mas vai saber que na vida prática existem intercorrências, como essa agora da pandemia, que infelizmente levou vários postos de trabalho. Vamos lá, professor. Desculpa a interrupção. Nada, que nada. Você vai fazer perguntas, quer que eu dê continuidade? Vamos lá, então, né? Dentro desse planejamento, eu tenho que ter algum objetivo? Qual a dica que você dá em relação a isso? Boa pergunta, Paulo. Então, qual deve ser o objetivo da carreira, né? O objetivo estratégico da carreira? Vocação, né? O que é que você tem afinidade para você melhor desempenhar no mercado de trabalho? Muitas pessoas acham que são boas em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então, qual é a sua real vocação? Para que isso? Para você buscar cada vez mais afinidade nessa área e buscar cada vez mais o melhor direcionamento, a melhor capacitação nessa área. Tá? Então, o objetivo estratégico da carreira é vocação. Só que muitas vezes o jovem, por pouca maturidade, ele não conhece a si mesmo. Então fica difícil de entender a sua vocação. Se eu não estou naquele momento de 17 anos, 16 anos, decidindo a minha carreira, que é muito jovem realmente, eu posso procurar um especialista de carreira ou um coach de carreira e buscar junto a ele um direcionamento. Mas sempre é importante também fazer uma escuta para dentro de mim. Qual é a minha vocação?
E tem adultos, Paulo, que estão lá com seus 40 anos, 50 anos, 60 anos e não sabem de fato qual é a sua vocação. Aí fica complicado. Se você, que é o dono da sua vida, é você que guia a sua vida, não sabe qual é a sua vocação, quem dirá a pessoa externa a você. Então, para mim, para ter objetivo estratégico de carreira, tem que buscar a sua vocação. E dentro da sua vocação, uma coisa que é importante é pensar como é que eu vou trabalhar diante disso o meu marketing pessoal. Porque o marketing pessoal, ele gera valor ou não à sua carreira. Marketing pessoal, Paulo, é tudo. É a forma como a pessoa se vende, a imagem que ela quer passar para a pessoa. Tá? Então é importante saber qual é o momento certo de brincar, qual é o momento de se contrair, em que momento eu estou dentro da organização, que é pertinente uma brincadeira ou não. O mundo corporativo observa muitos aspectos que nós falamos e aqueles que nós não falamos. Tá? O corpo fala, né? Não somente as palavras, mas os gestos, o olhar, a sua postura, a maneira como você desenvolve as suas tarefas, suas atividades no seu dia a dia. Isso passa credibilidade ou não? Se não passar credibilidade, isso vai comprometer a sua carreira, tá? E então, a seriedade no que eu faço, no que eu conduzo no meu dia a dia é muito importante para, dentro da minha vocação, eu buscar atingir bons resultados, tá? Já imaginou, Paulo, o que seria um gestor financeiro com a gravata do Mickey, por exemplo? Para cada ambiente, eu tenho uma roupa adequada. Então, eu digo isso muito para meus alunos. Você vai numa entrevista, não colocar o batom muito forte, o perfume muito forte, muito enfeite, argolas muito grandes. Qual é o perfil daquela empresa e qual é a roupa? Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro. A questão não é dinheiro, é bom senso. Tá? Uma barba feita, uma unha feita, um cabelo arrumado. É você se preparar e você se sentir naquele ambiente, tá? É nesse que eu estou falando aqui. Essa sua dica é muito importante, professora. Eu vejo muita gente, infelizmente, quebrar a cara nisso aí. Em relação à vestimenta, né? Eu estou lembrando agora você falando, eu estou lembrando de Gayle Evans, ela que foi vice-presidente da CNN, uma rede corporativa monstra, e em 2001 ela lançou um livro chamado Play Like a Man, Win Like a Woman, ou seja, no mundo das organizações, jogue como homem, vença como uma mulher. Por que ela dava essa dica? Porque o mundo das organizações é machista. Infelizmente. E aí você trouxe essa questão da vestimenta. Eu te pergunto, mulher no mundo das organizações não tem que ter mais cuidado não em relação a isso? Até que ponto, né? Deve usar determinadas vestimentas, como você colocou aí? Decote, vestidos justos. Se você tem um corpo um pouco mais avantajado, mais carnudo, algumas roupas não são condizentes com o ambiente profissional. Algum tipo de decote também. Cores. Então, dia de sexta-feira, no geral, geralmente, nas organizações, nós usamos trajes mais descontraídos. Mas eu não vou trabalhar, por exemplo, com a blusa da Hello Kitty. Não combina, não pega bem eu ir dar aula com uma roupa da Hello Kitty, né? Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado, porque isso pode soar para o ambiente profissional infantilidade, falta de maturidade. Já sou uma mulher, então não combina. Não que eu não goste, eu tenho pantufa de joaninha, gosto muito de joania, mas o ambiente domiciliar, ele é o ambiente profissional, ele é outro. Então, eu devo preservar a minha imagem e ter a imagem adequada ao ambiente que eu estou sendo colocada a teste. O tempo inteiro, Paulo, as organizações estão nos testando. Olhando isso, olha a dica que a professora Massa está dando, menino. Porque às vezes a gente ouve muitas estudantes, né, pessoas que querem um conselho, chateadas, professor, o senhor é machista. Calma, meu irmão, não sou eu não, é o mundo das organizações. E eu estou lembrando aqui de uma aluna que chegou para mim desesperada e disse, professor, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. O que foi, minha filha? Na entrevista de emprego, o dono da empresa me assediou. Aí eu tive que falar a verdade a ela, ó, me desculpe, mas olha o jeito que você foi vestida. E aí, como o professor Helena Massa falou, você tem um corpo, né, a famosa popozuda, a poazuda. E aí,
já é sensual por natureza. E às vezes nem percebe isso. Aí coloca uma roupa mais sensual ainda. E aí, infelizmente, gente, isso ocorre no mundo das organizações, você tem que tomar cuidado. Então, esse livro da Gayle Evans, ela fala isso aí que você, Ana Márcia, trouxe. A lógica ainda no mundo das organizações é machista. Então, você tem que entender essa lógica, você como mulher, mas agir dentro dessa lógica sem perder seus valores. Assim, eu digo sempre o seguinte, não existe gênero no mundo profissional, a não ser profissional. Não me interessa se é homem, se é mulher, se é trans, seja o que for. Você tem que ser profissional e agir como tal. E não ter cuidados que já são culturais, como o professor Ana Márcia falou. Você falou aí, que eu achei interessante, só para eu não perder essa dica que você deu da pantufa, porque recentemente foi quebrado em algumas empresas o dress code, né, o código de vestimenta. E aí eu vi na reportagem, por exemplo, no escritório de direito, as advogadas de pantufa. Era na sexta-feira, poderia isso. Mas, claro, tem que tomar muito cuidado, porque vai que você vai atender um cliente, né? O cliente, vamos dizer assim, de uma geração passada, né? Da geração mais antiga. Ele vem com aquele modelo mental tradicional e não vai entender muito bem sua camisa da Hello Kitty, como você falou, e pantufa não. Diga aí, professora, desculpa. Não, que nada. E uma coisa importante, Paulo, que você colocou. Querendo ou não, o mundo ainda é machista. Tá? Então, as mulheres, cada vez mais, elas precisam se posicionar. E uma forma também de se posicionar é através da sua roupa. Ela precisa ter a necessidade de ter maior capacidade de posicionamento no mercado, tá? Para não ser confundida. Muitas vezes ela está adequada e dá a entender de que um outro contexto, imagine se você não tivesse cuidado. Eu digo isso muito para minhas alunas, né? Como usar um sapato alto, a mulher tem que saber usar um escarpão, uma saia lápis, né, na altura do joelho, usar um blazer, os homens, uma calça bolso faca, um blazer, né? Então são roupas básicas que você tem que ter no guarda-roupa, uma calça jeans escura, uma calça preta, uma camisa manga comprida azul claro, uma camisa branca, né? Então, não que você não use o lilás, o rosa pink, nada disso, mas se eu não sei que empresa eu vou estar lidando, então o mais formal possível, não tendo exageros, tá adequado. Perfeito. E a dica que você deu vai depender do cargo, né, do perfil da empresa, se ela quebra ou não o código de vestimenta, mas sempre o bom senso e o cuidado, porque você não conhece as pessoas muitas vezes. Essa é que você deu, professora, de marketing, né, pessoal. Como é isso nas redes sociais? Como é isso em relação ao currículo digital? Até porque nessa pandemia aí, o home office é o que há hoje. Será que esses princípios que você trouxe aí tem a ver mesmo? O que a gente está vivendo hoje, no mundo digital, perdura ou não? A coisa é diferente. É importante ter o cuidado. E eu vejo que muitos jovens não têm o cuidado, acham que podem tudo, e não é assim. O mundo, a liberdade é uma coisa, a libertinagem é outra coisa. O que acontece muito, que eu vejo na minha vida profissional, eu peço um currículo de um aluno, aí tenho lá o contato telefônico. Quando eu vou cadastrar o telefone da pessoa no meu celular, o WhatsApp, a menina de biquíni. Qual é a imagem que ela quer passar? Ah, professora, eu fui mal interpretada. Como você falou assim, mas qual é a imagem que você quer passar? Então, assim, o que é que tem nas minhas redes sociais? O LinkedIn, por exemplo, é uma rede extremamente profissional. Mas eu, enquanto recrutadora, eu olho o Facebook, eu olho o Instagram, eu olho tudo. Eu quero conhecer você, além do seu perfil bonitinho que está ali sendo colocado. Eu quero tirar uma ressonância magnética sua. E que muitas vezes, no ambiente da entrevista, todos nós tentamos, muitas vezes conseguimos esconder as nossas deficiências. Então, eu começo a futucar e verificar a sua vida. E se de repente, na sua rede social, tem lá você usando droga, bebidas, né, mulher nua, homem nu, ali é o ambiente adequado? Não, negativo. Então, muitas vezes, você pode estar pecando por não estar fazendo o uso devido das mídias sociais. Até porque, Paulo, por exemplo, a live hoje em dia é uma forma de você divulgar o seu trabalho, é uma forma de você se apresentar ao mundo virtual que nós estamos aqui nos colocando. Sim. Qual é a melhor maneira de falar e de me colocar? Você se preparou para me receber aqui agora e vice-versa.
Então, quantos professores estão assistindo nossa live nesse momento? Quantas pessoas no mundo podem estar assistindo isso aqui? Então, a imagem, ela é frágil e ela pode ser quebrada como um copo de cristal. E pode demorar eu reconstruir essa imagem e, muito assim, não conseguir reconstruir o copo de cristal. Então, tenha cuidado com isso. Então, o que é que tem que ter no currículo físico ou digital? O nome completo, um e-mail adequado. Por exemplo, eu recebo muito lá no meu núcleo, gatinhamanhosa@gmail.com. Isso é e-mail profissional? Claro que não. Estamos, olha, do ano 2020, aí a menina bota gatinhamanhosa@gmail.com. Isso não é e-mail profissional, tá? Então, eu só vou enfatizar essa dica sua aí, porque eu lembrei de uma outra aluna que me disse, professor, o senhor não vai acreditar. Foi feito lá o processo seletivo, naturalmente, 3 currículos foram selecionados, né? Os psicólogos fizeram todo o perfil, né, das pessoas, os gestores entrevistaram, e aí o senhor não sabe qual foi o critério de desempate. Eu digo, o que foi, minha filha? Me diga aí. O meu e-mail, professor. Porque o e-mail das outras 2 concorrentes minhas não estava profissional, estava mais ou menos isso que você falou, Inamar. Você já vi alguns desses e-mails também, né? O bonitão, @hotmail.com, ou a gatinha, não sei das quantas, alguma coisa lá. Gente, essa dica é muito importante. Agora, é verdade que nas redes sociais a gente pode se queimar e aquela história de você só tem uma única chance de passar uma boa primeira impressão. Isso é verdade? Isso acontece mesmo? Paulinho, nem sempre a primeira impressão é que fica, mas ela marca bastante. Então, para eu desconstruir o que já ficou construído e finalizado no primeiro momento, é complicado. Então, esse cuidado, ele não deve ser pontual, ele deve ser contínuo. Qual é a imagem que eu quero? E é fato que nós erramos, tá? Errar é do humano, mas procurar evitar e errar menos é algo positivo, tá? Porque muitas vezes a organização ela não vai lhe dar uma segunda oportunidade, ou não vai lhe dar nem a oportunidade de você se explicar, de você dialogar com ela explicando aquela situação, tá? Nesse sentido. Eu vejo muitos, assim, que pessoalmente, né, você vê com a característica até de timidez, mas nas redes sociais, quando você olha, meu Deus do céu, não deve ser a mesma pessoa, não. A pessoa se libera geral, e aí realmente coloca fotos sensuais. Tem alguns que são resistentes assim, professor, mas é meu WhatsApp pessoal. Mas, gente, os selecionadores veem tudo. É isso que tem que ser entendido. Como tem muita gente, às vezes, para um cargo só, uma vírgulazinha que seja, vai ser critério de desempate. Paulo, teve uma certa vez que eu tinha alguns candidatos e eram para trabalhar em banco com clientes de alto padrão aquisitivo, alto poder aquisitivo. A última etapa da entrevista foi no restaurante de 5 estrelas. Acredite, dos 5 candidatos, 3 candidatos não sabiam pegar no garfo. E naquele momento, o não saber pegar no garfo deixou claro para mim quem estava apto ou não à vaga. Imaginou? Sentiu? Então tem pessoas que não sabem sentar numa mesa, as meninas não sabem cruzar uma perna, os rapazes, o tom de voz que eu vou colocar, estendo ou não a mão. Então tem uma série de coisas subjetivas que naquele momento vão impactar ou não na sua contratação. Tá? Certo. Ok. E aí, né, mas tem gente que pode estar te ouvindo aí, achar que isso aí não tem validade nenhuma, né? Porque tem muita gente resistente. Será que tem consequência mesmo, essa falta de planejamento de carreira? Tem, Paulinho. É extremamente relevante haver foco. Se você não tiver foco, você não vai alcançar os objetivos que foram previamente estabelecidos, previamente traçados. Foco traçado para o meu planejamento de carreira. Senão, aquilo que eu estou almejando não vai se tornar realidade. A vida não é um conto de fadas. O mercado é cruel. Eu estava diante de alguns alunos hoje de manhã, professor, é porque eu trabalho, não pode ser 4 pessoas na equipe, tem que ser 5. Eu falei, mas eu nunca fiz trabalho com fulano, com Beltrano. Aprenda a trabalhar com um desconhecido.
No mundo corporativo, não tem esse negócio de panelinha, só faz com fulano, em detrimento a Beltrano. Para com isso, sai da caixa, pense diferente. Hoje eu trabalho com você, amanhã eu trabalho com outra pessoa, mesmo que eu não tenha afinidade pessoal. Mas naquele momento a afinidade é profissional. Então, Paulinho, as consequências para a falta de prosseguimento de uma carreira é não ter foco. Onde estou e para onde vou? Por exemplo, eu quero ser professora de universidade. Então, é importante ter um mestrado? Sim. É importante ter um doutorado? Sim. Mas no meio do caminho, eu resolvo fazer uma nova graduação. Claro que o conhecimento nunca é demais, mas eu estou desviando o meu foco que vai demorar a impactar no resultado final do meu objetivo. Compreende? Então, foco, direcionamento é importante, senão qualquer lugar é lugar. Quando você está diante de um navio, e você tem lá o marinheiro, se ele não souber guiar aquele navio, ele pode, inclusive, bater no iceberg e afundar todo mundo, como foi o caso do Titanic. Então, ó, foco, direcionamento, disciplina, Paulo. Isso é uma coisa que nós estávamos conversando antes da live, né? A gente estava já na expectativa do horário. Disciplina é tudo, né? E isso vem muito do aspecto comportamental das pessoas. Eu vejo muita falta de disciplina, realmente, nessa geração. Tem uma frase que diz assim: a disciplina levada ao extremo leva o respeito entre as partes. E o respeito consolida a confiança. De fato, a vida tem regras e você precisa ter esse foco para direcionar, canalizar sua energia. E é o que a gente está passando nessa loucura toda aí. Se você não tem um planejamento, né, e não tem um foco, você vai perder energia. E aí a gente tem que lembrar também que o planejamento, ele permite um replanejar, um repensar. E aí, eu estou assistindo numa pesquisa que foi publicado em junho, agosto do ano passado, portanto, antes de todo esse processo aí que a gente está passando. E essa pesquisa foi aplicada em altos executivos, 25 países diferentes, 30 mil gestores, desses 25 países, incluindo o Brasil, e versava sobre cultura digital. Pois bem, 80% das pessoas que foi aplicada essa pesquisa foram reprovados, vamos dizer assim, em relação à cultura digital. E aí eu vi o caso de um diretor financeiro da Tenda, o Flávio Borges, que ele foi recrutado e selecionado porque ele passou nesse teste de cultura digital. E também outro caso muito interessante de Alberto Saraiva, fundador da Habibit, que demitiu toda a área de tecnologia dele. Ele disse: olha, eu demiti não é porque os caras são incompetentes, não, os caras são competentes, mas não tem cultura digital. Então esse novo mundo, essa nova pegada, para ficar a ponto da XP Investimento agora, informar que até o final do ano vai levar o home office. E já está estudando ser permanente. Então, assim, a Caiu tem cursos de pós EAD e de graduação EAD também, e cursos que vão habilitar o aluno nessa pegada aí digital, né? O que você acha desse novo momento? Você acha que o foco agora tem que ser direcionado para se adaptar a essa situação, a esse desafio que nós estamos sendo constantemente colocado diante de nós? Paulinho, eu vejo esse momento como uma grande oportunidade de pensar diferente. Eu costumo, na vida, nós passamos por muitas situações, positivas e negativas. Nas minhas situações negativas, que não foram poucas, as situações difíceis que eu vivi, que eu passei minha vida, elas me trouxeram muito crescimento pessoal e profissional. Então, agora eu vejo como uma oportunidade de cada vez mais nós buscarmos qualificação. As empresas, elas são exigentes e elas vão ser mais ainda exigentes. Então, como você falou, curso de graduação, pós-graduação. Por mais que o diploma ele não dite se eu vou ser ou não competente, ter um título é importante. Então, por exemplo, eu tenho já experiência no EAD há mais de 10 anos, mas ter um título na área de EAD, isso conta ponto? Conta ponto. Nós estamos diante de vários cursos gratuitos. Então, é a oportunidade, sim, de buscar fazer cada vez mais cursos gratuitos. Paulinho, como você disse, trabalhar em home office é uma realidade que para o Brasil já acontecia, mas não no volume que nós estamos percebendo hoje. E a gente percebe que como é muito mais saudável
para a nossa vida, inclusive, e para o planeta, criarmos dentro do nosso ambiente residencial um home office. Então, mas para isso, Paulo, eu tenho que criar uma cultura dentro de mim, criar dentro do meu espaço uma cultura de trabalho, disciplina, cumprimento de horário, tem uma série de coisas, né, que devem ser colocadas, né, nessa questão. Mas eu vejo como uma grande oportunidade, sim. Ô, professora, no meu planejamento de carreira, eu devo vincular uma organização, né, ou devo fazer isso de forma independente? Eu acho que deve haver os dois lados da moeda, com independência. Às vezes, a organização ela não vai realizar o meu sonho, mas ela vai levar a minha pessoa a estar amanhã realizando o meu sonho. Ela me dá respaldo, subsídio, como eu posso dizer, lastro para eu galgar passos mais largos. Tá? Então, muitas vezes, a organização, ela direciona para o meu sonho, mas de fato, ela não concretiza o meu sonho. A menos que eu esteja numa empresa que já é aquele meu sonho ideal de consumo, tá? Mas, no geral, as duas coisas são importantes de forma independente. Até porque, se eu estou numa empresa, é porque eu acredito nos valores que aquela empresa passa para mim, tá? Os objetivos da organização também eles estão indo de maneira congruente aos meus objetivos. Há um alinhamento, né, entre os valores organizacionais e os nossos valores. Eu acho isso também benéfico, eu acho isso uma dica genial sua. As pessoas não levam em conta essa questão do DNA organizacional e do seu perfil. E outra coisa, se a organização, se você não está indo ao encontro dos objetivos organizacionais, saia. Não espere que demitam você. Saia e deixe a porta entreaberta. O mundo dá voltas. O mundo é uma bola de gude. Todo mundo se conhece, ainda mais diante das mídias sociais. Então, é melhor sair e deixar uma imagem boa, consolidada, do que me queimar esperando que a empresa venha me demitir. Então, tem que ter cuidado. Qual é a hora de tirar o meu time de campo? Eu tenho visto muito, esse dilema que você colocou é muito importante, professor. Eu tenho visto muitos currículos, né, principalmente dessa geração, que você olha assim, 6 meses em uma empresa, no máximo 1 ano. Aí você pergunta, rapaz, você ficou no máximo 1 ano em uma empresa. Durante a carreira profissional, né, 2, 3, 4, 5 empresas, 6 meses, 1 ano. Aí o recrutador e selecionador fica assim, gente, eu vou contratar essa pessoa, treinar, que é investimento, né, da organização. Será que eu vou fazer isso em detrimento de outro que mostra que tem uma maior estabilidade? Então, eu acho isso importante, essa sua dica. Por isso que é importante reforçar o que você falou de planejar, né? Ter valores alinhados, porque senão a pessoa vai estar mudando toda hora e vai queimar o currículo. Foco, agora sim, né? Foco, isso. Ter foco e ter um caminhar dentro da carreira que condiza com esse foco e não, né, vá atirando para tudo quanto é lugar. Sim. Agora, dentro dessa necessidade, né, de planejar a carreira, né, de ter um objetivo estratégico, de ter um foco, todo mundo quer ser bem sucedido. Sim. E aí, parece que tem um misticismo, uma áurea. Será que a definição das pessoas em relação a ser bem sucedido não está em outro planeta, em outro mundo, não? Como é que você define essa questão de ser bem sucedido na carreira? As pessoas fazem muita confusão dizendo que sucesso é igual a quantidade de dinheiro. Errado. Eu posso ganhar muito e não ser bem sucedida no que faço. Então, a gente tem que começar a separar essas questões. A pessoa bem-sucedida é aquela que tem uma missão e efetivamente ela alcança seus objetivos. Tá? Por exemplo, eu me considero uma pessoa bem-sucedida? Sim, me considero. Cheguei onde queria chegar. E vou chegar em lugares maiores, porque isso está dentro do meu planejamento. Agora, no país Brasil, por exemplo, o professor universitário, ele é devidamente valorizado a nível monetário? Não. Então, nem sempre ganhar muito quer dizer sucesso, ser bem-sucedido. Claro que muitas vezes o dinheiro também é importante. Mas quais são os valores também pessoais, emocionais que eu trago, que me geram, que me traz ser uma pessoa bem-sucedida? Tá? Então, isso é bem diferente. Ter sucesso não é igual a quantidade de dinheiro. Isso é uma coisa errada, né? Então, a pessoa bem-sucedida é aquela que tem uma missão e efetivamente consegue alcançar os seus objetivos. O principal, Paulo, é saber onde se quer chegar.
se é ganhar dinheiro, se é ter status, se é ganhar carreira ou experiências. Se isso tudo chegar junto, bacana, beleza, ótimo. Mas se não, tá? Quais são os meus objetivos? De repente é só ganhar dinheiro, mas de repente para mim é ser uma professora reconhecida e pública, reconhecida, né? Então isso é muito relativo. Muitas pessoas estão assistindo dizendo assim, dinheiro é consequência, de fato, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você pauta a sua vida pelo dinheiro, infelizmente, você vai ter aquela sensação de vazio. E aí, sua dica, professora, é perfeita, né? Você entender que ser bem-sucedido é você chegar onde você se propôs, dentro desse seu plano, né? E aí, em relação ao dinheiro, o que você colocou em relação ao dinheiro, tem pessoas que eu acho que confundem e não dão limites à ambição na carreira. E aí, como lidar com isso? O limite da ambição é a ganância. Ou seja, pessoas que abrem mão dos seus valores pessoais em detrimento da ganância. Ter ganância de querer crescer, positivo. Agora, quando esse aspecto da ganância, ele supera os valores pessoais, está na hora de você rever, procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, porque você está indo no caminho errado. Então, a ambição, Paulinho, tudo na vida em excesso ou em escassez é negativo. Nós devemos buscar o equilíbrio. Então, a ambição em excesso, gerando ganância, quando você passar por cima dos seus valores, isso não é algo positivo para a sua carreira. Isso, inclusive, pode trazer para você prejuízos incalculáveis. Por exemplo, diante da Lava Jato, quantas empresas têm a sua marca, que é o bem intangível, ofuscado, e perdeu ações ou diminuiu as ações da Bolsa de Valores? Então, a credibilidade também perpassa por esse aspecto do excesso de ambição. Então, eu digo muito cuidado. Principalmente com aquilo que vem muito fácil. O jovem hoje, muitas vezes, ele quer o caminho curto e o caminho mais fácil. Mas, muitas vezes, o caminho curto e o caminho mais fácil, por trás, tem uma armadilha muito perigosa. Tá? É verdade. A gente vê esses youtubers famosos, né, esses influenciadores da rede social. A gente aí vê essa galera olhando esse pessoal, chega os olhos brilham, né? E aí, milhares de seguidores. Isso. Todo feliz, né? Mas não vê que a pessoa tem treinamento, tem uma equipe poderosíssima por trás, tem um plano, até do que vai falar, da brincadeira, do gesticular, enfim, de todo o cenário. Ou seja, há uma intencionalidade, mas dentro desse limite que você colocou da ambição. Porque quando a pessoa ultrapassa essa linha tênue para a ganância, faz muita besteira e, de fato, se queima no mercado de trabalho. Mas, assim, eu quero ter sucesso, certo? Sim. Quais seriam os fatores que garantem essa minha ambição, vamos dizer assim, de ter sucesso na minha carreira profissional? O que é que você me aconselharia em relação a isso? São vários fatores, né? Competência técnica, competência emocional, habilidade, né? Sorte, network. É uma sopa de letras que deve estar nesse caldeirão. Entretanto, o que o mercado busca muito hoje, no Paulo, na Márcia, na Manuela, na Elaine, no Edson, seja onde for, é a competência emocional. Tá? Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: digamos que um parente meu, um pai ou uma mãe, morreu hoje, agora, exatamente agora. Eu vou largar aqui a live no meio do caminho? Não. Vou ter que terminar a live, ter sangue frio, para depois resolver outro problema. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer? O aspecto emocional, ele define muito o meu grau de responsabilidade perante os afazeres da organização. Por exemplo, mulheres, meninas, TPM, atenção pré-menstrual, a gravidez, eu estou no TPM. Eu sou obrigada a suportar sua TPM, procure um médico. Tá? Não deixe que um aspecto físico atrapalhe o seu aspecto emocional, porque as empresas hoje, elas também estão definindo muito por questões emocionais. E o tempo inteiro nós somos colocados, testados, para saber até que ponto nós temos lá resiliência, sangue frio, para encarar os desafios. Então, assim, são vários fatores, né? A competência técnica é importante, mas é melhor que eu tenha uma pessoa emocionalmente equilibrada e dê a ela capacidade técnica do que ter um cara muito bom tecnicamente, mas que emocionalmente o cara é um zero à esquerda, é um desequilibrado.
Tá? Então, eu não posso contar dentro de um momento, porque, Paulo, o mundo corporativo, o mundo é uma panela de pressão. E eu tenho que saber trabalhar com alto grau de estresse. Tem que ser assim. As pessoas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho que buscar fazer bem feito. E outra coisa, eu não tive tempo, e que isso, que aquilo, não consigo dormir. Não fale isso para o recrutador, porque isso demonstra que você não sabe gerenciar o seu tempo. Percebam que as pessoas muito bem-sucedidas, elas desenvolvem vários projetos e sempre aparecem belas, dispostas e dando o resultado que gostariam de ter. A grande questão é como estou utilizando o meu tempo. Quantidade nunca foi e nunca será qualidade. Tá? Então, o aspecto emocional é muito importante. Eu digo ao meu aluno, fiquei, professora, 2 horas estudando. Será que, de fato, você estava 2 horas estudando ou a cabeça estava em outro lugar? Às vezes, vale mais meia hora do que 2 horas achando que estava, de fato, trabalhando naquele projeto. Eu digo sempre assim para brincar, né? TPM é trate Paulo melhor. Pelo amor de Deus. Essa dica sua é importantíssima. Tem um provérbio no mundo empresarial, para quem recruta e seleciona, que diz assim: contratado pela competência técnica, demitido pelo comportamento. É incrível como tem gente que você olha assim, no abrir da boca, né? Tem as palavras técnicas saltam assim de uma forma que, meu Deus, que pessoa, conhecimento técnico fabuloso. Mas quando vai para a interpessoalidade, pelo amor de Deus, destrói tudo que construiu. Sim. E aí você trouxe a situação que de fato nós vivenciamos constantemente, que é pressão. Todo mundo trabalha sob pressão, principalmente agora. E aí, se você não mantém esse equilíbrio emocional, não vai para lugar nenhum. Por isso que as organizações estão priorizando pessoas que têm uma boa interpessoalidade, um bom equilíbrio emocional, e deixando de lado até pessoas com conhecimento técnico maior. Porque é simples. É mais fácil você treinar para a pessoa ter um conhecimento técnico do que treinar uma pessoa com comportamento ruim. Tem gente, como você falou, professor Namar, chega a 60, 70 anos, não se conhece de tal forma, é um pavio curto de tal forma, que toca fogo em qualquer equipe. E aí, uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. A equipe entra em litígio, há um desgaste, as pessoas... No domingo, meu Deus do céu, eu vou lá para aquele ambiente, e aí desgastou o ambiente, o resultado vai cair. Então, essa dica de realmente buscar trabalhar nessa inteligência emocional é muito importante. Até porque, Paulo, só me interrompendo, quando a mente não vai bem, o corpo não vai bem, né? Então, isso tem que haver o quê? Esse equilíbrio. Aí vem as doenças, baixa imunidade, soda doente, gripada, com dor, reclamando da vida... Né? Por isso que é importante a vocação. O que é que de fato você faz com prazer, com tesão? Você pode ser manicure, mas seja a melhor manicure e não mais uma cabeça de alfinete na Fonte Nova. Né? É por isso que eu digo isso muito importante, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque de fato é fácil a gente estar falando. Né? Difícil é na hora que acontece você respirar. Tem gente que conta até 10 vezes, tem gente que conta 1000 vezes para ver se segura. Porque nós somos seres de emoção, de sentimento, somos de carne e osso, e tem gente que parece que tem o dom de pisar no nosso calo, naquele lugarzinho ali que realmente tira a gente do sério, mas principalmente aqueles que querem assumir, né, posições, galgar posições no mercado de trabalho, tem que tomar muito cuidado. Esse momento agora é crucial, porque as equipes estão olhando para os líderes. Se os líderes estão mostrando aquela tensão, meu Deus do céu, não vai dar, já era. A equipe vai ser contaminada de forma negativa, e aí a tendência é o ambiente gerar um resultado negativo. Então, manter o equilíbrio, né, mesmo nesse momento de estresse, é muito importante. Mas, e se eu errar, Paulo, pedir desculpas, recuar, haver humildade, também é importante. Para reconhecer, né, os nossos erros. Para reconhecer os nossos erros. Professora, eu queria algumas dicas de leitura, né? Porque você vem trazendo situações, conceitos muito importantes, não só pela sua experiência, eu entendo, mas eu creio também que pode haver algumas dicas de leituras para que a gente sempre esteja rememorando alguns conceitos e refletindo a respeito de outros.
Carreira, Planejamento e Gestão, José Antônio Rosa, é um livro muito bom de carreira, é uma linguagem muito simples, muito fácil. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? De Stephen Covey. O Poder do Hábito, tá? De Charles Duhigg. O Monge Executivo, que fala sobre liderança, tá? Agora, Paulo, as pessoas também precisam desenvolver uma dica que eu vou deixar aqui também para o pessoal. Dá tempo ainda? Sim, já Tem uma ferramenta que nós podemos utilizar, a ferramenta Smart. Alguém me pergunta assim, Inamácia, tem uma ferramenta que eu posso utilizar para definir melhor, planejamento melhor da minha carreira? Sim, tem. Podemos utilizar a ferramenta Smart. Ela foi criada pelo nosso grande administrador, Peter Drucker. E é considerada uma poderosa técnica, né, que utiliza validar qualquer objetivo e auxiliar no nosso planejamento de carreira. E aí o SMART é um acrônimo das palavras formadas, né, o M, específico, mensurável, específico, atingível, realista e temporizável. Então, assim, o que eu quero? Traçar um objetivo específico, tá? Em quanto tempo eu quero isso? O que vou fazer para atingir esse objetivo? Tá? Então, procurar ser realista. Quais são as etapas reais para alcançar esse objetivo? Então, assim, a grande sacada não é gerenciar a oportunidade, e sim gerenciar a preparação para a oportunidade. Porque muitas vezes a oportunidade chega, mas eu estou aquém da oportunidade e eu não consigo abraçar a oportunidade. Então, eu tenho que gerenciar a minha preparação, o agora. E essa preparação, ela é contínua. Não tem mais condição de dizer, professor, eu vou fazer uma faculdade, vou descansar para depois fazer uma pós. Descansar o quê, cabeça? A mente? Não tem o que descansar. Quando morrer, nós vamos descansar no caixão. Tá? Então, assim, o aprendizado, o amadurecimento profissional e ou pessoal, ele é contínuo. Trabalhar e desenvolver a nossa preparação, gerenciar a preparação para poder ter aproveitamento melhor das oportunidades. Então, eu queria deixar isso aí muito claro para todos nós, porque a gente vê muito que as escolas também ainda hoje fazem o contrário. O aluno de hoje, Paulo, é a chamada sala invertida. Ele não tem que esperar que o professor traga todo o conteúdo, e o professor não é a única verdade absoluta do mundo. A ideia somos nós dialogarmos, trocarmos conhecimentos, tá? Nós temos grandes universidades, por exemplo, né, no Vale do Silício, por exemplo. Já ouviu falar da Minerva School, por exemplo? A Minerva School é uma escola onde trabalha a sala invertida, onde ela procura foco em desenvolver as habilidades do estudante. Paulinho, estudos mostram que 65% dos estudantes de nível médio hoje, eles não sabem exatamente qual será o trabalho que eles vão desenvolver quando chegar a hora de desenvolver. Tá? Eu posso ter no futuro um detetive de dados, por exemplo, um psicólogo de robô, eu não sei. Então, o profissional do futuro precisa saber como pensar e não o que pensar. Entende? O profissional do futuro precisa saber como pensar e não o que pensar. O que pensar, pensam as máquinas. Eu preciso desenvolver o pensar dessas máquinas. E hoje em dia nós falamos hoje de 10 habilidades do profissional do futuro. Flexibilidade cognitiva é um aspecto, e o que é isso? É a capacidade de ampliar o modo de pensar, pensar fora da caixa. Tem pessoas que pensam o tempo todo, visão míope, tá? Temos que ter, como digo meus alunos, olho de tandera, visão além do alcance, poder de negociação, orientação para servir, julgamento e tomar decisão, inteligência emocional, tá? Coordenação com os outros, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e analítico e resolução de problemas complexos. Porque o mundo, cada vez mais, ele é complexo. É um tripé. Trabalhamos com tecnologia física, tecnologia digital e tecnologia biológica. Se nesse tripé uma perna se quebra, desanda todo o jogo. Mas, enfim, não tem fórmula mágica, é preciso nós trabalharmos um conjunto de aspectos, é algo sistêmico, que sofre o tempo todo interação do ambiente interno e externo. Falar é fácil,
eu sei disso, não sou o tempo todo, sempre ontem, horas que eu estou muito offline, mas é buscar uma escuta dentro de mim. O que eu quero para a minha vida? Né? E não simplesmente esperar que algo caia do céu, não tem isso, Paulo, né? Fazer acontecer. A proatividade é nesse sentido aí. E as empresas querem pessoas dinâmicas, alegres, felizes, né? Que busquem cada vez mais trazer inovação, conteúdo de forma simples, leve. Tornar a vida leve, porque ela é pesada. E tomar cuidado para não sonhar o sonho do outro, né? Como você está colocando aí. Você tem que ver as suas potencialidades. Você deu uma dica aí muito importante, está vindo muita profissão nova aí. Tem até um site muito interessante chamado Will Robot Take My Job, que você coloca lá a sua profissão atual e o site vai lhe dizer o percentual de probabilidade da robotização acabar com sua atividade profissional. Então tem muita coisa acontecendo. E outra dica importante que você também deu, né, e que a gente tem visto aí nessa pandemia, é pensar no outro também. Às vezes, um critério de desempate que as empresas começaram a adotar é o trabalho voluntário. Então, a gente tem visto aí empresas, cases de sucesso. Eu estava vendo hoje uma empresa que no aplicativo dela, na Magazine Luiza, tem assim, olha, você que é mulher, se você está sofrendo algum tipo de agressão, aqui nesse aplicativo você pode fazer uma denúncia. Você finge que está comprando alguma coisa e faz uma denúncia. Então, olhar o outro também. Você ser um voluntário em um trabalho que você não vai ganhar nada, as empresas que estão selecionando vê isso com bons olhos. Nessa situação que você colocou aí, professor. Então, não existe, como você falou, uma receita de bolo. É a gente monitorar o mercado, mas também estar de olho em nós mesmos, porque por detalhes simples, principalmente do nosso comportamento, é que a gente quebra a cara. Agora, tem muita gente aqui, lhe saudando, né, com saudade de você, falando aqui, rindo, né, de como você trabalha na sala de aula, que é muito interessante. Tem colegas nossos aqui, Progidélia está aqui, aí dentro das suas dicas, Inamassa. Eu lembrei aqui que existe um curso espetacular que Progidélia e o professor Serri projetaram lá na Cairu, que é a educação à distância. Sim. Gente, não adianta. As empresas vão mudar, já estão mudando. O home office veio para ficar. E aí, empresa nenhuma mais vai deixar de fazer um treinamento, por exemplo, em meios digitais. Então, esse curso de EAD vai trabalhar com a perspectiva seguinte: poxa, eu não posso levar celular para a sala de aula. Olha o paradigma antigo, né? Mas a aula pode ser dentro do celular? Como é que eu vou entender isso? Então, nesse curso de EAD, você vai compreender e vai saber lidar com essa aprendizagem que está aí. O microlearning e outras perspectivas, o conectivismo e outras perspectivas de aprendizagem, que vai ser importante para o seu currículo. Sim. Tem alguém aí na live, Pro e na massa, que te chamou a atenção? Alguma pergunta aí dos nossos internautas que também eu não dei a devida atenção, porque passa para mim muito rápido. Mas quero agradecer a todos pelo carinho. Lia aqui, tá? Adriana, tá aí. Ideia, Adriana, Rosilene, Franz, meus pais também estão assistindo. Aí sim, meus pais, por exemplo, Paulo, 8.5, 8.3, não perde uma feira da empregabilidade e está colado na minha live. Quer dizer, não há idade, há vontade de querer sempre aprender. Quando é que nós vamos parar de aprender? Quando a gente morrer. Só que isso vai demorar muito. Então, enquanto isso não chega, vamos, gente, queimar muito o tutano. Professor Dedé, obrigada pelo carinho. Professor Dedeco Show. Até a professora Edilene está assistindo na live, não estou acreditando. Edilene, te amo. Lucas Simões, Daniela Adame, meu querida, que bom lhe ver. Pro Rosilene, Pro Inês falando aqui da necessidade da cultura digital, né? Jeane. Gente, é muito bom ver vocês aqui. Professora Ana Márcia, parabéns aí por essas dicas preciosas, né? E por estar sempre antenada com as questões do futuro do presente, né? Eu digo que é futuro do presente, porque a todo momento a coisa está mudando. Antigamente, o que levava um século para mudar, hoje em uma semana, a coisa está de uma violência tal que, se a gente não abrir os olhos e trabalhar em nós mesmos, né?
está sempre nos enxergando, a coisa vai atropelar. Paulo, só algumas dicas. Currículo, imprima num papel com uma gramatura um pouco mais espessa, tá? 120, por exemplo, é uma boa dica. Papel branco, nada contra preconceito, mas papel branco ou off-white. Não colocar endereço, só colocar foto se for solicitado. Telefone celular com DDD. Se você é solteiro, casado, viúvo, divorciado, isso não se coloca, tá? O e-mail, nada de gatinha manhosa, @hotmail.com, nada disso, tá? Primeiro vem o seu objetivo, atuar na área financeira, atuar na área contábil, assim, bem sucinto, verbo definitivo, atuar, estudar. Depois a sua qualificação, né? No caso, onde você está estudando a sua graduação. Depois, resumo das suas qualificações, quer dizer, um currículo limpo, não dobrar no meio, não colocar debaixo da axila para levar para uma porta do suor, levar no envelope. Ah, professor, mas eu cadastrei o currículo no site. Tudo bem, mas não custa nada, se for necessário, ter uma carta na manga para entregar. E cuidar um pouco do seu visual, não é ser bonito, é ser belo, é ser agradável, e que não é ser puxa-saco, e buscar qualificação, né, técnica, e o resto comportamental junto vai lhe conduzir ao sucesso, que independe de dinheiro. E, gente, vocês têm professor Inamassa nas redes sociais, @InamassaGonzales. Quaisquer outras dúvidas, né, que a gente, até pelo tempo, não tenha tirado aqui, chame ela lá, ela também é do Núcleo de Empregabilidade da Kairos. A ideia é que esteja próximo de vocês mesmo, para tirar algumas dúvidas que sempre existe. Né? Eu mesmo, na minha carreira profissional, tomei tanta porrada em processo de recrutamento e seleção por conta dessas dicas aí que ela colocou. Mas tem muita gente aqui conhecida, professora, que, meu Deus, não vai dar para falar todo mundo. Lucas Simões, Hipólito, Johnny Gomes, professora Kátia Camilo, que amanhã está com a live espetacular. Que bom, que bacana. Gente, a gente vai ter que encerrar, né, infelizmente. Um beijo para todos. Passou voando o tempo. Professora Inamassa, parabéns, obrigado aí por atender o convite da instituição. Né, por ter Eu que agradeço, Paulo. Você é meu líder. Quando você pede algo, a gente só, missão dada é missão cumprida. Eu sigo. É como o Gandhi diz, este é meu povo, sou seu líder, devo segui-lo. Eu gosto de seguir o grupo, gosto sempre de usar esse estilo de liderança. Então é todo mundo junto e misturado, cada um dando dica ao outro, porque todos nós juntos somos mais fortes. Gente, um abraço a todos. Né? Lembre-se de seguir a Kairos nas redes sociais, @Fundação Kairos. Esse ciclo de lives maravilhoso, liderado por professora Gidélia, professor CR, tá bombando. Não tem desculpa, você pode estudar e pode ficar atento a todos os tipos de informações, ok? Eu vou lá, galera. Um abraço. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.